Olá pessoal, aqui nesse vídeo você vai encontrar considerações sobre o sentido da vida, valores e também sobre duas palavrinhas bem importantes para a logoterapia, noodinâmica e axiologia. Meu nome é Thaline Chagas, sou psicóloga e logoterapeuta, uma das fundadoras da Escola do Sentido. Queria pedir para que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Então vamos lá falar sobre sentido, valores, noodinâmica e axiologia. Então, para começar, a gente fala então de noodinâmica. Em que consiste a noodinâmica? A noodinâmica consiste entre uma tensão existencial entre o ser e o dever ser. Então, algumas definições que o próprio Viktor Frankl nos traz nos seus livros sobre esse termo, noodinâmica, diz o seguinte: dessa forma, um campo de tensão se estabelece entre o que o homem é e o que ele deve ser. Nesse campo, está operando numa dinâmica existencial, como costumo chamar. Então, pessoal, não se trata de uma dinâmica pulsional, não se trata de dinâmicas psíquicas propriamente, nem de dinâmicas orgânicas apenas, né? Mas se trata de uma tensão existencial, como o Frank colocou aqui, entre o que o homem é hoje, entre o que a pessoa é hoje e o que ela pode vir a se tornar. A cisão entre o que eu sou e o que eu devo me tornar é inerente ao meu ser homem e, portanto, indispensável ao meu bem-estar mental. E aqui nessa outra citação, Frank dá um outro passo. Essa tensão existencial, essa noodinâmica que nós estamos falando, é indispensável, segundo Frank, para eu vivenciar o bem-estar mental. Então, veja que ele coloca como um fator de promoção de saúde, o que é bem importante para nós. Essa expressão noodinâmica você vai ver em vários textos do Viktor Frankl. É uma expressão fundamental que, como vocês estão vendo, tem a ver com o olhar para o saudável no homem, o olhar para a experiência humana de forma a que ela vivencie um bem-estar real e não apenas fabricado, né? E ela tem implicações que nós vamos conversar a respeito. Tá, e esse termo noodinâmica, que tem a ver com promoção de saúde, que tem a ver com possibilidades de promoção de saúde, que tem a ver com essa tensão existencial, qual é a importância dela para mim, né? Para quem busca sentido, e na premissa do Frank, cada ser humano busca por sentido, né? Essa busca por sentido se dá exatamente através da noodinâmica. Então, se você busca sentido na vida, se eu busco sentido na vida, eu vou precisar passar, e você vai precisar passar por momentos noodinâmicos, momentos de tensão existencial, porque é nela, é neste locus, nesta vivência, que é possível para nós desdobrar sentido. Tanto é que Frank nos fala, o sentido é o que se tensiona, veja o elemento de tensão, seja por uma pessoa que me pergunta algo, seja por uma situação que encerra uma pergunta que clama por resposta. Então, o que é que tem a ver essa tensão existencial? É exatamente as missões que nos chegam, as convocações que nos chegam e como elas nos atravessam. Elas nos atravessam convocando a gente, convidando a gente a dar uma resposta. E é exatamente nessa experiência de tentar dar essa resposta que nós podemos desdobrar sentido. Então, o Viktor Frankl, eu tinha falado para vocês já sobre bem-estar, né? Viktor Frankl fala, né? O ser humano não precisa de homeostase a qualquer custo. Ou seja, apesar da estabilização ser algo importante, principalmente quando alguém de nós está com alguma manifestação sintomática, a busca, né, por trabalhar com alguém, por um acompanhamento terapêutico ou por uma busca por saúde na sua vida, né, ela não pode se limitar a estabilizações e elas não podem ser feitas a qualquer custo, porque o Frankl continua, precisa sim, né, de uma qualidade sadia de tensão, tal como aquela provocada pelo caráter de exigência inerente ao sentido da existência. Tentando buscar aqui dentro do que nós já vemos colocando, né? Precisa sim de uma quantidade sadia de tensão, tal quantidade é essa? Uma
quantidade de tensão provocada por uma missão que realmente me chega, de uma indagação que a vida me traz. Não se trata de fabricar tensões, né? Não se trata da gente sair fazendo coisas, tomando decisões que são tensas e por isso vai me levar a um sentido. Mas essa certa dose de tensão, essa quantia sadia de tensão tem a ver com quando os questionamentos da vida vierem para mim, eu me colocar em abertura e em disposição para me deixar atravessar pelo convite que é feito e dar uma resposta. E aí, trago mais uma situação do Frank, né? A vida humana é ordenada por meio de sua orientação ao sentido. Então, esse termo noodinâmica, que a gente vem debatendo aqui no vídeo, né? Ele é muito importante para quando a gente pensa algo fundamental para a logoterapia e para as nossas existências, que é o sentido da vida. Então, tenha em mente que, para vivenciar sentido, é preciso se abrir a essa tensão existencial, que não é uma tensão que pode ser fabricada ou produzida, mas que vai acontecer ao longo da nossa existência à medida que a gente se abre às possibilidades. Então, essa palavrinha que talvez seja mais desconhecida, noodinâmica, ela é muito, muito importante para uma vivência eh, de sentido. Essa sim, muito conhecida e muito buscada. E a axiologia? Bom, a axiologia, outra palavra que talvez não seja tão do cotidiano, aqui ela está no sentido de estudo dos valores. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o que significa valores quando esse termo é utilizado, né, em logoterapia, por logoterapeutas. Então vamos lá. O que são valores, né, se a gente tivesse dizer de uma forma simplificada? A gente poderia dizer que é sinônimo de universais de sentido. Vou pontuar isso com vocês daqui a pouco. Também em alguns textos do Frankl traz-se, né, como sentido de outrora. Um dado objetivo da experiência de sentido. São também caminhos de possibilidade para a realização de sentido e tem a ver com aquilo que nos é caro, aquilo que nos atrai. Então, né, eu disse que a gente ia comentar um pouquinho mais sobre esses dois sinônimos que eu mencionei, porque universais de sentido. Nós vamos já conversar um pouquinho sobre as diferenças entre sentidos e valores, e falando um pouquinho do sentido, ele é uma experiência presente, sempre nova, inédita, incapaz de ser replicada. É uma experiência particular, única, de uma pessoa única, num momento específico, numa situação irrepetível. Então, o sentido tem a ver com essa particularidade, singularidade, enquanto os valores são uma espécie de universais. Aquilo que foi vivenciado, ele guarda característica, ele guarda rastros daquela experiência de sentido. Por isso também tem a ver com os sentidos de outrora, tem a ver exatamente com essa experiência de rastros existenciais que foram deixados em nós após a vivência de sentido que ficou para trás. E eles são universais exatamente porque os valores ele têm uma especificidade diferente do sentido. Os valores eles podem ser compartilhados, eles podem ser comungados. Então, esses traços eles podem ser comuns às experiências de outras pessoas. Se por um lado o sentido é pessoalíssimo, em termos de valores, nós podemos dizer que os valores guardam traços, rastros comuns que nos permitem comungar, comunicar com outras pessoas. Tem a ver com uma experiência afetiva. Então, às vezes, a gente está acostumado, quando fala de valores no senso comum, muito no sentido de ditames morais, né? De orientações. E, embora a gente vá utilizar um pouquinho dessa noção de orientação, é importante demarcar que, para a logoterapia, não se trata apenas de uma regra externa à pessoa, ou apenas aprendida pela pessoa, mas como uma experiência afetiva, de atração daquilo que nos é caro, como eu tinha falado, ou de rejeição daquilo que não condiz conosco. Então, essa experiência valorativa também tem esses meandros. Então, eu já fui fazendo algumas diferenciações entre sentidos e valores,
Mas aí eu queria, nessa parte do vídeo, deixar aqui demarcado com vocês. O sentido, então, como eu vinha falando, é a realização de sentidos únicos. Essa realização de sentidos únicos e irrepetíveis, presentes, não replicáveis, ela deixa rastros. É esses rastros existenciais que vão originar os valores. Então, o sentido é único e necessariamente vinculado a uma situação singular e irrepetível. Quanto aos valores, são possibilidades gerais de sentido, ou, como eu tinha falado para vocês, universais de sentidos, que se cristalizam nas situações típicas que a gente pode vivenciar enquanto humanos. Então, nem sempre os valores vão dar conta do caráter e da singularidade e da irrepetibilidade das situações. E aqui eu aproveito para fazer uma pontuação com vocês. É, então, o valor ele tem um caráter de orientação. Ele como que é uma espécie de horizonte, de guia, de farol, mas ele não é infalível e ele não consegue abarcar todas as situações possíveis da existência. Então, embora exista um determinado valor que guia a sua vida, que, que você vivencia autenticamente, ele possa dar uma resposta excelente para um grande número de situações, ela não abarca todas as situações possíveis. O adendo que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo trata das três categorias de valores. Então, nós temos caminhos de valores que têm a ver com o movimento existencial de doar, de entregar algo ao mundo, que nós chamamos de valores criativos. Tem as experiências existenciais de movimentos em que a gente recebe algo do mundo, seja pelo carinho, o cuidado, a proteção de outras pessoas, seja pela contemplação, seja por receber algo de belo do mundo, e esses são os valores de vivência. E uma terceira categoria que trata da gente enfrentar com coragem, da gente enfrentar com dignidade experiências que não podem ser mudadas na nossa vida. Experiências que têm o caráter de destino. Destino aqui colocado como aquilo que não pode ser modificado, como aquilo que é limitação, como aquilo que é finitude. Então, por essas três vias, é possível ao homem vivenciar sentido. Qual delas seria a mais correta? Não tem uma resposta absoluta. Vai depender da situação. A situação que se coloca para você, a situação que convoca você, ela vai pedir algo, exigir algo. Seja em termos existenciais, de você entregar, de haver uma doação pessoal, seja no sentido de que é o momento de você se abrir a receber algo do mundo, seja no sentido que diante de algo que não pode ser mudado, você precisa tomar uma posição corajosa e digna. Queria pontuar isso aqui com vocês também. E aqui nesse final desse vídeo, queria recapitular com vocês, portanto, o caminho percorrido juntos. Então, nós falamos de noodinâmica, que é essa tensão existencial, condição importantíssima para que a gente desdobre sentido, em outras palavras, para que a gente encontre sentido, e, portanto, experiência capaz de proporcionar saúde para nós, bem-estar no sentido amplo para nós, né? Então, noodinâmica. Por outro lado, falamos de axiologia, outra palavra importante, mas não tão usada, mas que tem a ver com o estudo dos valores. E a partir do desenvolvimento do que a gente foi pensando sobre o estudo dos valores, fomos conversando sobre valores, fizemos uma diferenciação entre valores e sentidos, não uma diferenciação que encerre e que seja só isso, mas uma diferenciação que te ajude a aprofundar os conhecimentos, tanto sobre sentido quanto sobre valores. E aqui no finalzinho falamos sobre a possibilidade do valor, né, ser um caminho de vivência de sentido, e não um caminho apenas, mas trilhas que têm possibilidades de movimento existencial diferente, seja através do caminho dos valores criativos, seja através do caminho dos valores de vivência, seja através do caminho dos valores de atitude. Eu queria pedir que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo,
O que mais você gostaria de saber sobre valores, sobre sentido, sobre neurodinâmica, sobre axiologia? Ou que outros temas você gostaria que a gente abordasse aqui no canal da Escola do Sentido? Peço também que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com amigos, com pessoas queridas, para quem você imagina que a logoterapia pode enriquecer a experiência pessoal e existencial dessas pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.